Paz do Senhor, povo de Deus, que é o cooperador Elias Almeida. Essa aqui é a leitura bíblica diária. Hoje é dia 4 de junho de 2023. E o tema que nós vamos relatar neste vídeo é sobre a queda de Adão. Passou o pecado para toda a humanidade. E como texto base-chave, eu quero ler em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, Romano ele deixa bem esclarecido, ele deixa um ponto aqui dizendo que pelo que, como por um homem passou o pecado para toda a humanidade. Passou. Nós vemos lá no começo, nós lemos em Gênesis, nós vemos tudo do começo, onde Deus criou, onde Deus fez as formas, onde Deus fez o ser. E nós vemos ali que quando Deus ele cria Adão vai ser o primeiro humano a ser criado e posto no Jardim do Éden. E logo após, a Bíblia diz que Deus criou Eva. Só que uma regra foi passada para eles. A partir do momento em que vocês comer daquele fruto, vocês têm liberdade para todas as outras árvores, todos os alimentos, mas a partir do momento em que você comer daquele fruto, vocês morrerão. E nós sabemos o que houve depois disso. A serpente aparece, oferece para Eva, engana, mas algo é muito além disso, porque ninguém engana ninguém se aquela pessoa já está sabendo da verdade. Ou seja, foi de livre, espontânea vontade. Ainda mais Adão, que já estava ali mais tempo, já sabia da consequência. Ou seja, ninguém engana ninguém se você já sabe da verdade. Entenda isso. E nós vemos que logo após disso, a humanidade vai começar a crescer. Nós vemos os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel, assim sucessivamente. Nós podemos dizer até a geração de Noé. Vamos colocar um ponto final aqui para não ficar muito extenso. Só que dentro dessa caminhada, nós vemos que houve sim uma consequência por causa do pecado. Olha só. Nós vemos que a partir do momento em que eles comem o fruto, os seus olhos são abertos para o pecado. Até entanto que quando eles escutam a voz de Deus, que Deus ele passava todo entardecer, ele se esconde, por causa que eles estavam nus. E quando ele se esconde, Deus pergunta: quem abriste os seus olhos? E olha só, Adão, como uma forma de tentar tirar a culpa dele, ele diz assim: Senhor, a mulher que tu me destes, que abriu, que me deu a fruta. Deu a entender que se Deus não tivesse dado a mulher a Adão, ele não teria caído. Olha só, às vezes nós sabemos que é errado, assim como eu disse, porque ninguém engana ninguém se você já sabe da verdade. Acredita quem quiser. Mas Adão já sabia, ele já tinha consciência, E como forma de tirar a culpa de cima dele, ele jogou para Deus, dizendo: Senhor, a mulher que tu me deste. Seria melhor ele tivesse falado: Senhor, a minha companheira. Mas ele diz: Senhor, a mulher que tu me destes. E logo após isso nós vemos ainda mais as consequências prolongando. Conforme os filhos iriam nascendo, crescendo,
as consequências iriam prolongando também. Nós vemos que a Bíblia diz que o homem comerá do fruto do seu suor e a mulher terá dores em seus partos. Nós vemos ali também que quando os filhos dele nascem, Caim e Abel, nós vemos o primeiro assassinato. Nós vemos o primeiro assassino, o assassinato que houve na terra. E assim, conforme vai acontecendo, nós vemos que depois disso não melhorou, mas só piorou. Nós vemos que essas duas falam que nós acabamos de dizer que o homem comerá do fruto do seu suor e a mulher terá dores em seu parto, não tem tanto efeito como tinha antigamente. Assim, claro, a mulher ainda ela tem dores em seu parto, o homem precisa trabalhar para se sustentar a sua casa, a sua família. Mas isso acabou virando rotina. Não maldição, acabou virando rotina. 7 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, quando a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, ela está mencionando assim muito mais virado para a morte espiritual. Nós vemos que uma das maiores consequências e mais dolorosas, na verdade, de quando Adão cai, é ele perder a sua intimidade com Deus. É ele perceber que ele não ouviria mais, não veria mais Deus passando a tarde no jardim. É ele perceber que ali houve a sua queda, o seu erro, o seu pecado. E nós vemos que quando esse pecado é estendido até a entrega de Jesus na cruz, Jesus ele deixa algo muito lindo escrito em João. Em 1 João ele diz assim: filhinho, essas coisas escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Olha só, as Escrituras são uma grande lição para nós não pecarmos. As Escrituras, ela nos ensina o certo e o errado. E conforme tudo isso que nós mencionamos, nós vemos que quando a Bíblia menciona a queda de Adão até a entrega de Jesus na cruz, e em Romanos, quando ele diz que por um homem o pecado entrou na terra, nós podemos perceber que por causa de uma pessoa nós recebemos a culpa, o pecado, nós recebemos a consequência que nós não tínhamos culpa. Só que quando Jesus se entregou na cruz, nós podemos entender que nós não estávamos na cruz, mas nós recebemos o perdão e o amor de Deus. Ali foi a quebra de todas as maldições sobre a terra. Nós vemos que quando Deus entrega Israel para ficar em cativeiro em Babilônia, na mão dos inimigos, a Bíblia diz que por 70 anos eles estariam lá. E assim foi por 70 anos. Mas logo após eles cumprirem, eles voltaram, foram libertos. Mas o que eles se tornaram depois disso? Continuaram a ser a menina dos olhos de Deus. Entenda, meus irmãos, que não há mais nenhuma condenação. Já ouviu aquele louvor que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Peço que os irmãos fechem os olhos juntamente comigo e oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai,
Obrigado por mais uma vez estar nos dando oportunidade de estar falando e ouvindo a tua palavra. Pai, nós entendemos que nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, pois a tua morte na cruz nos libertou de todos os pecados, de todas as culpas de Satanás, de todas as condenações e prisões. Obrigado, Pai, por nos dar mais uma chance. Obrigado por nos ouvir e nos guardar. O Senhor é digno de todo o louvor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.